Olá, meu nome é Camila Duarte e hoje eu vou fazer o review do tarô mitológico da Juliette Charman-Burke, não sei se é assim que se fala, e Liz Greene, tá? É um livro de mais ou menos 254 páginas, 254, né? É um livro que é relativamente fácil de você entender, fácil de ler. Ele vem sim com as lâminas, tá? Então você vê aqui com o deck. E é um livro que é bem interessante porque ele traz a mitologia. Nós vamos ter que lembrar que a mitologia, um mito, ele tem várias versões, né? E ela pegou o recorte de uma delas, adaptou algumas versões de mito. Então, se você conhece mitologia, você pode estranhar que alguns mitos foram levemente alterados, mas não foi alterado a essência do mito, ou seja, a lição moral, né, o simbólico daquilo, tá? Então, ela sempre tentou ajustar para casar o máximo possível com a simbologia do tarô convencional. É claro que como toda adaptação, e esse é um tarô que tem aí uma cultura específica, ele vai mudar algumas interpretações. Então, você não vai ler o tarô mitológico da mesma forma que você lê o tarô Rider-Waite ou o tarô de Marselha, tá? A gente tem que sempre saber o que a gente tem em mãos, né? E usar toda a riqueza que esse tarô nos traz, porque ele vai trazer não só a parte da simbologia do tarô, né, e no caso ele está estruturado pela a mesma estrutura do tarô Rider-Waite, porque ele tem imagens nos arcanos menores, que facilita a interpretação, e ele vai casar essas interpretações com o mito, que também tem uma lição moral, uma essência, uma filosofia para a gente refletir. Você pode usar o tarô para leituras convencionais, leituras do dia a dia, mas é uma ferramenta maravilhosa para você fazer uma leitura terapêutica e ela aborda essa introspecção de cada carta em nós, o que essa energia fala sobre nós, né? O que reflete sobre a nossa alma também. Então eu acho que é uma oportunidade também de você aprofundar as suas leituras e trazer mais embasamento no seu atendimento. Tá certo? Se você gostar do livro, eu vou deixar aqui o link na descrição de onde você pode comprar, né? Na Amazon, é um site seguro. E eu também tenho um curso de tarô mitológico psicoterapêutico. Então eu pego o livro, mas eu me baseio em outros livros, trazendo essas simbologias, aprofundando, tanto só na leitura convencional do dia a dia, mas também numa visão mais terapêutica, tá? E também vou deixar aqui o link na descrição, dá uma olhadinha. Tem umas aulas abertas, gratuitas, vai lá, dá uma olhada, assiste de graça lá algumas aulas para você ver se a didática corresponde ao que você procura, tá certo? Vamos lá. Bom, o tarô mitológico, ele vem nessa caixinha, tá? Ele é bem frágil, então ela rasga com facilidade. Como eu já abri o tarô, tem há muito tempo, então ele tá desorganizado, mas ele vem bonitinho, tá? Vem as cartinhas e vem o livrinho dentro dessa caixa. Bom, aqui o deck, ele tem essa gramatura. Ele é uma carta reversível, então o que acontece? Se ela tiver de ponta cabeça ou de cabeça para cima, não dá para saber, porque ele é todo igual, ele é bem simples aqui, tá? Então esse é um ponto positivo. Ele é muito grande, então para quem tem mãos pequenas como a minha, eu acho meio difícil de embaralhar, ainda tem um pouquinho de dificuldade. Fica aquela coisa meio travada, né? Tá? Eu só vou passar rapidamente as cartas e já passo pro livro, só para você ver as imagens, né? São imagens muito bonitas, muito bem feitas, tá? Aqui. Deixa eu tentar. A estrutura é Rider-Waite, né? Porque até os arcanos menores eles têm imagens, né? Falando da simbologia, isso facilita bastante a interpretação, tá? São as cartas muito bonitas. Então eles recortam o mito, né? Ou o personagem, né? Que Zeus, né? O Hércules, né? Partes do mito. Bom, vamos para o livro em si. Bom, o livro, ele tem essa orelhinha aqui, né? Tá falando um pouquinho sobre a autora, né? Tem essa imagem muito bonita, logo de cara. Aqui. Vamos para o sumário, para você saber o que vai ter aqui. Vamos ver se eu consigo focar essa câmera. Bom, temos a introdução, né? Que fala da origem do tarô, o tarô mitológico. E aí tem os arcanos maiores. Os arcanos menores, ele vai fazer uma explicação dos 4 naipes. Aí vai separar por naipe. Naipe de copas, né?
Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai separar aqui as cartas numeradas, ela vai contar um mito, né, que, por exemplo, esse naipe representa, no caso de paus, é o velocino de ouro. Do As a 10 vai contar essa história. E as figuras da corte, né, vai ter explicação, vai representar cada uma um personagem independente. As histórias desses aqui, pelo menos na maioria das vezes, não se intercruzam, tá? Então assim ela vai indo. A única coisa que eu achei um pouquinho fraca nesse livro é que aqui ela fala de o que o tarô pode ou não pode fazer, né? Ela só tem uma única leitura de cartas, que é a cruz celta. Tá? Então ela não passa muita informação de como jogar, mas ela foca mais na simbologia. Aí você pode usar o seu método, o que você preferir, se você já tiver um. Tá, gente? Então, a origem da carta. Eu vou pegar, por exemplo, a sacerdotisa. Então, como é que está subdividido aqui? A diagramação desse livro é interessante, mas aí eu acho que ainda falta subdivisões no texto. Eu vou explicando aqui, ó. A carta da sacerdotisa retrata uma jovem, então aqui nesse espaço vai falar da imagem, descrevendo essa imagem, o que ela simboliza aqui no canto, falando um pouquinho mais sobre a imagem, né? Eu vou ver se eu consigo focar aqui, ó. A romã é tanto a fruta dos mortos, quanto... Aqui é muito resumido, tá? Né? Então, para você ter mais informação, é interessante você pesquisar sobre a romã, sobre a mitologia, tá? Depois, em seguida, ela vai falar do mito, né, da Perséfone, vai contar um pouco mais sobre essa personagem, né? Encontramos Perséfone, rainha do submundo, filha de Deméter. Ela vai contar quem é a Perséfone, né, que representa a sacerdotisa aqui. Aqui ela conta a história, e aí depois, aqui eu acho que devia ter um subtítulo, para a gente saber que está entrando em outra instância, mas não tem. Ela vai falar o sentido interior da Perséfone, né? O que a Perséfone significa, né? O misterioso mundo interior, né? Da qual a psicologia profunda, o nome de inconsciente. Então vai falar mais no aspecto psicológico, terapêutico, nosso mundo interno, como a Perséfone ela se manifesta dentro de nós. Então vai falar um pouquinho aqui. E aí, um outro lugar que eu também acho que devia ter um subtítulo é no sentido divinatório, né? Na verdade, como isso se dá na leitura, né? Então, numa leitura, como a sacerdotisa, peraí que eu tô tentando ajustar aqui, ela aparece, né, na leitura. Então, ó, sentido divinatório, aparecimento da sacerdotisa, é uma abertura de cartas, prevê, papapá. Então, basicamente, como é que ela divide o estudo dos arcanos maiores? Ela fala da imagem, um pouquinho, bem resumida a imagem, que cada item representa. Ela vai contar um pedaço, trecho do mito, e vai falar um pouco da personagem desse mito, desse caso, a Perséfone. Depois ela vai falar o sentido interior desta carta, dentro de nós, né, como é que ela se manifesta, e depois a forma como você vai ler o tarô numa leitura convencional. Então é dividido dessa forma, apesar de não haver divisões, tá? E aí vai indo, né, todas as cartas vão seguir esse padrão. Bom, os arcanos menores, ela vai fazer uma representação das cartas, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, o que vai acontecer? Ela vai contar a história do mito, que, por exemplo, o naipe de paus representa, a história de Jasão e Argonautas. Vou pegar esse exemplo. Então, do As até o 10 de paus, vai contar toda a história do Jasão e os Argonautas. Então, ela vai explicar como é que é a história, o que aconteceu, né? Como as aventuras deles, beleza. E depois ela vai destrinchar carta a carta o trecho da história. Então aqui vai fazer uma breve descrição da imagem, vai falar que trecho que está falando, né, da história que ela acabou de contar, e o sentido divinatório, o que numa leitura significa, né? Aí o 2 de paus, a mesma coisa, descrever a imagem, vai falar sobre a carta, né, explicando mais a fundo esse trecho da história, né, e assim por diante. Então, do As ao 10 é como se fosse as cartinhas tivessem fragmentado a história e pego um recorte da história, do mito que é contado no naipe de paus. Assim vai acontecer no naipe de copas, né, naipe de ouros. Enfim, cada naipe vai contar uma história. Naipe de As de espadas é um trecho de um mito, a história de Orestes, a maldição da casa de Atreu.
Só que é um trecho desse mito, porque esse mito é enorme. Então eles recortaram esse mito, transformaram e se segmentaram em 10 cartas, do As a 10. E aí vai, né, esse aqui toda a historinha do mito, né? Tanto que são os mesmos personagens aqui. Já na figura da corte, por exemplo, pajem de ouros, vai descrever a imagem, né? Vai falar desse pajem, que aqui ele é representado pelo Triptólemo, que é o personagem que eles escolheram para representar o pajem. Vai falar sobre ele, né, o Triptólemo, explicando o que ele significa, a história, né? E como se faz essa leitura. Cavaleiro de Ouros, explicação da carta, aqui explicando quem é o Cavaleiro de Ouros, que neste caso é quem? Cadê o camarada aqui? Aqui é muita gente. O Aristeu. Aí fala do Aristeu aqui, falando o que ele simboliza e como você vai ler isso, ó, no sentido divinatório, né? Aqui é o rei, já? Aqui tem um erro, gente, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Aqui é escrito Rei de Ouros, mas na verdade é o Cavaleiro de Ouros. Ainda bem que caiu nessa página. É um errinho que eles têm, mas fala do Cavaleiro de Ouros, tá? Então aqui vocês vão encontrar na página 228 esse equívoco. Mas apesar de estar escrito Rei de Ouros, ele está se referindo ao Cavaleiro de Ouros. Mas isso na hora que você for ler, você vai perceber que foi um erro de escrita mesmo. E assim sucessivamente, né? E é bom que você esteja com um caderninho anotando, separando, né? Fazendo separado as imagens. Como ela não separou, aqui também acredito que seria bom ter subdivisões, né? Subtítulos, falando da imagem, explicando a carta e a leitura no sentido interior, divinatório e tudo mais. Mas aqui ela não fez essa divisão, então cabe a você que está estudando fazer. E aqui no final vai falar, né, o que o tarô responde ou não, né, estabelecendo o relacionamento com as cartas, preparação, e ela vai dar a única tiragem que ela mostra, que é a cruz celta, vai dar a estrutura, vai falar o que significa aqui, ela explica bem cada posição. E depois ela vai dar o exemplo aqui. Este aqui, ela vai explicar como seria essa leitura aqui. Eu acho que é um livro que é interessante, mas você vê que eu acho que tem poucas páginas, perto do Caminho do Tarô, que é enorme, né? Ele faz bastante diferença, mas é um livro bem profundo, tá? Dá para estudar legal, dá para fazer aqui um atendimento terapêutico, porque ele permite, ele adentra profundamente nas cartas, tá? Traz esse aspecto psicológico, terapêutico, e eu acho que é um livro válido aí para quem quer expandir os horizontes, fora que as cartas são bem bonitas, tá? É da editora Madras, tá? Bom, eu espero que esse review tenha te ajudado aí na sua decisão de compra, se faz sentido ou não para você, porque pode ser que ele não atenda às suas necessidades, então pelo menos você já vê o que ele vai te passar e o que ele não vai, para você ver se é um bom investimento ou não. Esse livro, ele varia, né? Se você conseguir pegar nas promoções do Black Friday, por exemplo, você pode chegar a pagar R$80 no livro com o deck, tá? E se você... nos preços convencionais, ele pode variar, chegar até R$150, tá? Pelo menos até a gravação desse vídeo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse review. Até mais, namastê, tchau, tchau.